caso do adolescente de Itaperuna, Rio de Janeiro, que tirou a vida dos pais e do irmão de 3 anos, fica cada vez mais chocante. Ele não agiu sozinho. Ele tinha uma namorada virtual de 15 anos que premeditou com ele e o instigou a cometer o crime. As mensagens encontradas são absurdas. E o que me surpreendeu mais foi a capacidade dos dois de pensarem em detalhes, até de como não deixar vestígios. Mas lógico que não pensaram em tudo. Só que o pouco que eles pensaram já demonstrou o que eles eram capazes de fazer. Os dois se mostraram muito frios e calculistas. E o garoto ainda disse que faria tudo de novo. Será que tudo que esse rapaz fez foi só por causa dos pais terem proibido de viajar para conhecer a tal menina? Ou teria mais coisas? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Agora, aquele pedido, se você quiser, claro, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. Mas vamos ao caso. E para começarmos, eu vou trazer os envolvidos para que a gente possa entender o que aconteceu. A mãe, Inaila Teixeira, de 37 anos, o pai, Antônio Carlos Teixeira, de 45, e o irmão caçula, Antônio, de 3 anos. O autor, um adolescente de 14 anos. Óbvio que por motivos legais eu não vou colocar a foto dele nem o nome, mas vamos chamá-lo de John. Por que John? Eu fui atrás de ver as redes sociais dos envolvidos e só o da mãe é aberto. E através dos perfis que a mãe segue, eu encontrei um perfil exclusivo desse garoto que ele usava para trocar mensagem com a namorada virtual. O nome do perfil, John Wick 1505666. O perfil ele é fechado e sem foto dele na bio, por isso que eu trouxe. Mas o nome do perfil é de um assassino interpretado por Keanu Reeves. Sem falar nesse 666 bizarro, né? E lá na bios dele tá escrito o nome Ana e em inglês, amo muito minha princesa. Eu, claro, vi o perfil da mãe e vi muitas postagens com o marido aparentemente felizes, muitas declarações entre os dois. Vi também posts sobre os dois filhos, que aparentemente eram bem cuidados e amados. Em um post feito em homenagem à data de aniversário do John, o pai escreveu assim: o filho como um companheirinho e amigão, elogiando o comportamento dele como aluno exemplar e irmão cuidadoso. Claro que o John, como muitos adolescentes, tinha seu próprio notebook, celular e acesso ao mundo da internet. Ele e Ana se conheceram nesses jogos online, quando a Ana tinha 9 e ele tinha 8 anos. A Ana ela não é de Itaperuna, Rio de Janeiro, ela é de Água Boa, Mato Grosso. Então ali a amizade deles era virtual. E na idade deles, naquela época, o que fazia sucesso, eu lembro, era o Roblox. Mas eles cresceram e passaram a curtir outros jogos. A polícia disse que eles se inspiraram num jogo de terror que retrata um casal de irmãos em uma relação incestuosa e que matam os pais porque não concordavam ali com aquela relação. A polícia foi clara em dizer que eles não jogavam, mas assistiam muitos vídeos sobre esse jogo. Esse jogo ele é tão assim que ele foi banido em vários países. E claro, apesar deles não serem irmãos, a família dele não queria esse relacionamento. Até porque a mãe seguia, eu já disse para vocês, o perfil dele, lá o John 66. E via ali posts violentos e conversas preocupantes entre John e Ana. E a situação virou um cabo de guerra. De um lado, os pais de John, e do outro, Ana, que exigia que ele fosse vê-la pessoalmente. E a bicha assim, gente, manipuladora, chantagista. Ele não é santo não, tá? Não estou dizendo que ele é santo. A menina começou a ameaçá-lo com o término do relacionamento se ele não fosse vê-la imediatamente. Ela dizia para ele ser homem e fazer alguma coisa. Olha só, uma menina de 15 anos, vai ser homem, faz alguma coisa. E aí foi quando eles começaram a premeditar o crime. As mensagens trocadas entre os dois mostram uma conversa sobre diferentes formas de cometer o ato. Desaparecer com os corpos e fugir sem levantar suspeitas. E os dois chegaram a discutir como cometeriam os assassinatos, avaliando o uso de arma de fogo ou facas e definindo a possível ordem das mortes. As mensagens eram claras. Premeditaram, planejaram, discutiram os atos preparatórios e de execução. Tudo isso para ver uma garota? Não, também não. Além de eliminar os pais, o garoto queria obter o dinheiro da família.
Pensou em vender o carro e a casa da família. Ele também queria roubar um dinheiro que o pai receberia por um trabalho. O pai dele embarca, né? E aí passa uma semana embarcado e quando volta, volta com o dinheiro. E o seu Antônio passaria ali uma semana e voltaria com esse valor, né, considerável. Só que a viagem do pai foi cancelada. E aí ele manda mensagem para a guria lá dizendo que tinha que antecipar o crime. Então foi na madrugada do dia 21 de junho que ele executou o plano. Ele tomou um energético, um pré-treino e fingiu dormir. Todos ali dormiam no quarto do casal, porque só tinham ar-condicionado. Os pais tinham o costume de tomar remédio para dormir. E assim ele esperou que os pais e o irmão menor de 3 anos adormecessem. E ele usou a arma do pai. Ele sabia onde o pai colocava, debaixo ali no colchão da família, do casal. Gente, como é que um homem guarda uma arma num lugar desse e ainda deixa o filho saber? E o pior, uma arma num lugar desse e ainda deixa o filho saber. E o pior, o pai já tinha ensinado o filho a atirar, tinha levado o filho para aprender a atirar. Esse pai, a arma dele é de caque, então ele é esportista, de caçador, então ele é um cara que manjava muito. Agora aqui tem um detalhe, tá? Importante, que já mostra um pouco da capacidade de raciocínio dele e dela. Ele não usou luvas para usar a arma, mas usou uma fronha para não deixar as digitais nem o DNA nessa bendita arma. Ele foi esperto. E o primeiro alvo foi o pai. Inclusive, ele e Ana tinham conversado sobre a sequência. Eles decidiram pelo pai porque ele poderia acordar de alguma forma ali, né, e impedir o ataque. Vai que o remédio não estivesse fazendo tanto efeito, né? Então ele atira no pai, depois na mãe, e nesses dois os tiros foram na cabeça. Depois ele foi para o irmãozinho de 3 anos, que não fazia parte do plano. A própria Ana falou que a criança deveria ser poupada, mas ali na hora ele optou por tirar a vida do pequeno Antônio. Ele deu um tiro no pescoço. E ele disse depois que fez isso porque ficou com pena do irmão crescer sem pais. Eu, particularmente, não acredito nessa história. Para mim, é conversa para boi dormir, conversa fiada. Porque uma pessoa que trama tudo da forma como tramou, e aí vocês vão ver que não demonstrou remorso algum, vai ter pena do irmão? Ou ele queria o dinheiro todo para ele? A casa, o carro, o FGTS do pai? Mas fora essa questão, também quero trazer para você o fato novamente, desse jovem saber atirar. Eu vejo como inadmissível, não sei se você concorda comigo. O adolescente, ele está em formação, muito e sem conseguir regular as emoções de forma pacífica. O adolescente, ao ver seus pais como inimigos, estão sujeitos a fazer de tudo para eliminar os obstáculos. Quantos casos parecidos nós temos visto aí nas notícias? E quantos adultos que no impulso ali usam as armas e de forma trágica? Agora, um outro ponto, aqui trazendo esses pontos que me surpreende, é o fato dos vizinhos não terem acionado a polícia. Foram 3 disparos na madrugada. Ninguém escutou, quase impossível não escutar. Há alguns relatos aí que afirmam que o pai supostamente tinha um comportamento agressivo e costumava ali atirar para cima. Se é verdade ou não, a investigação vai dizer. Mas mesmo assim, isso não justifica o ato, mas pode se tornar atenuante ou não da punição. Até porque ele não tirou ali só a vida do pai, né? E a motivação estava claríssima: ver a namorada e ficar com o dinheiro da família. Uma outra pergunta interessante no campo pericial e que pode ali auxiliar muito na investigação e na dinâmica da coisa, se ele atirou a queima-roupa ali num tiro encostado no pai. O que eu estou querendo dizer com isso? Pensa comigo. Já se sabe que os pais estavam em sono profundo quando foram baleados, né? Eles tomaram ali o remédio. Se ele disparou um tiro encostado na cabeça dos pais, ou de pelo menos um deles, não havia necessidade disso, concorda comigo? Uma possível resposta aí é realmente a frieza dele. E isso a investigação ela quer deixar muito claro. E já são muitos fatos que reforçam essa frieza, essa premeditação e tudo. Como o fato também de que, enquanto ele ali estava tirando a vida dos pais, do irmão, ele trocava mensagens com a namorada em tempo real ali. E assim que tirou a vida do pai, ele escreveu: "Matei meu pai." Enquanto a Ana responde: "Atira nela agora." E quando ele finalizou, ele enviou uma foto com os 3 sem vida e ela foi tão fria quanto ele. Tanto que ela disse: "Nunca pensei que alguém faria isso por mim. Estou orgulhosa."
E aí, depois disso, ela ainda enviou instruções sobre como agir para não ser descoberto, tanto que sugeriu que o menino usasse luvas ali para tocar nos corpos. Os dois conversaram ainda sobre a necessidade de uma limpeza no local. Então, assim, a forma de raciocínio dos dois não foi tão amadora, não. Eles pensaram em diversas formas para sumirem com os corpos. Pensaram em como despistar os cães farejadores da polícia, sobre queimar os corpos, sobre fazer picadinho deles e dar para porcos comerem. Mas, por fim, eles decidiram levar os corpos até as cisternas do quintal. Como é que um adolescente de 14 anos conseguiu puxar os corpos de dois adultos? E o pai, que era robusto. Nesse ponto, ele foi sagaz. Ele usou produto de limpeza para deixar o chão mais escorregadio e facilitar o ato de puxar os corpos até a cisterna. E, claro, depois auxiliaria a limpar parte da cena do crime. Claro que essa decisão não teve o mesmo raciocínio das demais possibilidades, né, que eles pensaram. O corpo, afinal, iria apodrecer ali e o odor denunciaria o crime. E como todo tolo que acredita está acima de qualquer suspeita, ele deve ter achado que acreditariam em qualquer coisa que ele contasse. E isso desse tempo dele fugir com algum dinheiro dos pais. A petulância foi tão grande que ele pensou que conseguiria vender o carro e a casa da família. Inclusive, ele pesquisou como sacar o FGTS de familiares mortos. O pai tinha um valor de FGTS de R$ 33 mil. Agora, óbvio, não demorou muito para a família dar falta, né, do casal e da criança. No dia 24 de junho, a avó paterna, preocupada com o desaparecimento, foi até a delegacia com o John para fazer a denúncia. Na delegacia, John repetiu o que disse a avó. O irmão mais novo tinha se engasgado com um caco de vidro e os pais saíram às pressas para socorrê-lo. Eles tinham pego o Uber e não mais voltado. Por que o pai pegaria um Uber em vez de ir no próprio carro? Isso já levanta um alerta vermelho. Nesse mesmo dia, a polícia checou todos os hospitais e UBSs e não encontrou nada. A família não esteve em busca de socorro médico. Por isso que ainda no dia 24, a polícia resolveu ir à casa lá da família para que a perícia investigasse. A perícia encontrou lá manchas de sangue no colchão do casal, além de roupas ensanguentadas e com focos de queimado. Também foi usado luminol e encontraram sangue pela casa, justamente ali do arraste do corpo, onde foi usado o material de limpeza. Pois bem, os policiais também começaram a sentir o odor de putrefação e descobriram os corpos na cisterna. John não conseguiria aí mais mentir. A polícia tinha que encontrar a arma. E descobriram que a avó paterna levou a arma do crime para casa dela. Mas ela não estava envolvida não, tá, gente? Ela disse que pegou a arma com medo de que o neto se machucasse. Bem normal isso. Então, com as buscas na casa, a polícia apreendeu o celular e o notebook dele. Foi quando mais detalhes e a participação da namorada virtual vieram à tona. No dia 25, a polícia apreendeu o John. No dia 26, a garota também foi apreendida em Água Boa, em Mato Grosso. A mãe da Ana afirmou que a menina jamais seria capaz de um ato desse, que ela era amorosa e excelente aluna. Imagina o choque dessa mãe ao saber das mensagens em que eles tramavam tirar a vida dela também. Ele iria levar a arma do pai para tirar a vida da mãe de Ana. Pensa no choque. Agora sim, não tem como não pensar que os dois não têm ali um traço de psicopatia. Agora, lógico que isso precisa ser investigado por psicólogos e psiquiatras forenses. E claro que serão. O que reforça mais aí essa possibilidade foi o que o delegado disse. Ele relatou que John foi muito espontâneo ao contar como cometeu os crimes. Não demonstrou remorsos nenhum. Já falei para vocês, ele disse que não estava arrependido e que faria tudo de novo. E as respostas que ele deu no depoimento foram assim rápidas e o tempo todo ele se autoafirmava como homem. Então ali o delegado acredita realmente que tem um quê de psicopatia. Em contrapartida, ou não, a vizinhança diz que o menino sempre se mostrou educado e inteligente. Os moradores ouvidos, pela investigação contaram que ficaram assustados com o que aconteceu, já que o garoto nunca demonstrou qualquer sinal de postura violenta. Eu achava o menino uma criança tímida, que às vezes ela falava assim, cumprimenta a Luciana, aí ele, oi, e abaixava a cabeça e entrava, sempre dentro de casa. Os psicopatas são capazes disso, né? Acima de qualquer suspeita. Então, mesmo com esses indícios de psicopatia,
A polícia também está investigando se ele agiu somente com a namorada. Até por isso, a investigação quer saber se o adolescente fazia parte de algum grupo de ódio online, né? Nada é impossível. Na sexta-feira, dia 27, ele foi conduzido ao Centro de Socioeducação, em São Fidélis, após determinação da Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu pela internação provisória por 45 dias. Tanto ele quanto Ana irão responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. E claro que aos 18 anos estarão livres, leves e soltos para poderem viver o grande amor. Sarcasmos à parte, nós temos que refletir muito sobre o que está ocorrendo com os jovens de agora. Porque os casos só aumentam e isso é preocupante. Será que os pais aí estão preocupados em trabalhar, colocar comida em casa, dar o melhor para os seus filhos, que não é errado, mas de alguma forma acabam, sabe, negligenciando esse olhar para com os filhos? Deixa tudo assim muito solto. Eu não sou mãe, então assim, me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem. Então eu quero até ouvir de você. Qual é a tua opinião sobre isso? Principalmente de você que é mãe, de você que já foi mãe e agora é avó. Me conta aí como você vê essa nova realidade que está cada vez aumentando. Tem aqui vídeos com casos de adolescentes que cometeram parricídios, que é tirar a vida dos pais. Eu vou deixar o card final para você. E agora, claro, aquele pedido novamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser, claro, contribuir para o canal, se inscreva e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!